Olá pessoas, como vocês estão? Eu tô muito bem. E hoje eu vou falar por que eu shippo Claire e Leon, chamado no ship como Cleon. Eu até cheguei a escrever um roteiro, eu iria ler este roteiro, só que eu falei não, preciso mostrar o meu rostinho pra falar sobre chips, porque eu sempre fiz isso, então agora eu vou continuar fazendo. Porém, de madrugada eu fiz um trabalho excelente, vamos dizer assim, porque eu passei todas umas horas lendo sobre Cleon e eu percebi, gente, de verdade, no fundo do meu coração, que Cleon é canônico. Mas se você me pergunta, como você do nada começou a shippar eles? Porque até um tempinho atrás, não muito tempo, eu apenas shippava Claire e Steve e não tinha nenhuma possibilidade, assim, impossível, imaginável, que eu iria shippar Claire e Leon. Isso que aconteceu, eu como eu falei, muito louca. Mas pra começar, antes de eu contar tudo isso, curta, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho pra poder me ajudar, entendeu? Paga a estupidez de tudo. E bora pro próximo, né? Bora pro ponto. Pra começar, tá? Eu comecei a shippar eles quando eu tava escrevendo um fic de Claire e Steve, né? Que eu acho que você já deve saber, que é o Todos os Flocos de Neve, que eu posto no ALO3. E, assim, tava tudo ali bonitinho, só que eu falei, não, eu preciso dar uma incrementada nessa história pra ela andar e não ficar muito no mesmo lugar, como tá acontecendo com as minhas outras histórias. Aí foi quando eu pensei, por que não fazer todo aquele negocinho com o Leon, já que eles têm 20 anos de história, né, de muitas aventuras, pesadelos e todas as coisas possíveis e imagináveis. E acabou que, conforme eu fui escrevendo, aquilo foi desenvolvendo, parecia que era o meu instinto falando pra mim que eu deveria ir atrás, porque vejam bem, chegou num ponto em que eu não via mais sentido entre Claire e Leon, assim, a serem apenas amigos, enquanto que Claire e Steve já não tava tendo mais aquela química. Aí, foi quando eu resolvi pesquisar sobre a Claire e o Leon, né, tipo, se havia alguma possibilidade de ter rolado alguma coisa entre eles. Tanto que eu já tava com aquela pulguinha atrás da orelha depois que eu tinha assistido aquela série, que era Infinite Darkness, que ficou ali no ar aquilo pra mim. Então, quando eu fui atrás ali do vídeo que eu assisti, vou até deixar tudo bonitinho pra vocês aqui, todos os vídeos citados, ali foi como se um oceano tivesse aparecido pra mim. Só que em vez de ser uma coisa que é uma coisa ruim, geralmente, foi uma coisa boa, vai por mim. Por quê? Opa, desculpa aqui. Basicamente, aquele vídeo me contou que, primeiramente, Steve Burnside não era pra ter existido. Steve Burnside, assim, foi uma coisa de última hora. Aquilo me deixou, assim, de queixo caído. Então, assim, era pra o Leon ter tido aquele final. Ainda bem que não aconteceu, ainda bem. Outro ponto interessante, a inspiração deles dois serem a Claire Danes e o... Leonardo DiCaprio, tá? Esqueci por um momento aqui. E isso trouxe ainda mais coisa pra tudo, né? Tipo, Romeo e Julieta e tudo que eles interpretaram. E também, nossa, que casal lindo também, né? Um pouquinho. E aí, fui juntando mais. Aí eu falei, não, isso não é suficiente, eu quero saber mais, entendeu? Porque a Capcom não dá um ponto sem nó. Aí foi quando eu continuei escrevendo, só que eu falei, eu vou fazer aquele meu método. Que método é esse? Eu boto uma edit num cantinho, a história fica nesse canto, né, que eu escrevo pelo Word, pelo computador. E aí eu vou vendo a edit por uns segundinhos, vou escrevendo, tô só ouvindo a música e assim vou entrando no clima da história daquele chip. Pois muito que bem, cheguei ali numa edit que se chama Iris, do Claire e da Leon. Não vou saber dizer agora o nome especificamente do criador ou da criadora de conteúdo que fez esse vídeo, mas como eu falei, o link vai estar aqui bonitinho. E até alguns prints de algumas cenas que teve destaque ali, porque mostra ali as cenas do jogo, mostra alguns moldes e colagem de uma cena aqui, outra cena ali. Mas, em meio a tudo isso, tem citações. Que eu falei, pera, da onde são essas citações? Né? E eu descobri ali, lendo ali a bio, que era justamente dos livros, que eu até tenho baixado, não cheguei a ler ainda, mas agora eu preciso ler com toda a força do mundo. Mas, ontem, como eu falei, um dia de madrugada, eu fiquei lendo todas as citações, tudo relacionado a Claire e Leon, entendeu? No Cleon LX. E eu posso te garantir, do fundo do meu coração, que é canônico, cara, é canônico, confia em mim. Porque, vejam bem, nessas citações, como eu mencionei, eu vou deixar bonitinho aqui, tanto traduzido quanto o print que eu tirei do MV ali,
que falava, tipo, por exemplo, que eles se olhavam como apaixonados, que o Leon, ele sentiu muitas coisas com a Claire, só que ele não sabia dizer se era estresse pós-traumático ou se era algum outro sentimento, porque era algo que ele nunca sentiu na vida dele, né? Até compreensível você pensar que ele ficou confuso quanto a isso. A Claire, ela tentou uma proximidade e ela percebeu que ele estava realmente aberto a aprofundar um pouco mais a relação deles. Sem contar também Infinite Darkness, gente. Infinite Darkness, que quando a Claire chamou ele pensou que ela ia chamar ele pra jantar, entende? Então assim, meu Deus. Sem contar também no Steve Burnside, quando a Claire falou do Leon, que ele pensou que o que existia entre a Claire e o Leon não era apenas amizade. Quando o Chris Redfield falou sobre a Claire pro Leon, o Leon ficou meio vermelho, e aí ele já ficou pensando, tipo, cara, tem alguma coisa entre ele e a minha irmã, mas depois eu vejo isso, entende? Então sempre esteve ali, sabe? Sempre esteve ali. Fosse no Dark Side Chronicles, fosse no primeiro Resident, fosse no remake, fosse nos livros, fosse nos filmes, ou na série, porque assim, o filme também tem esses pequenos momentos, tipo, segura a mão por muito tempo, ali, aquela troquinha de olhares e tudo. Então sempre aconteceu, só que agora que tá desenvolvendo ainda mais. Tanto que, se bem me lembro que eu também li ali bonitinho, vou deixar pra vocês bonitinho, né, traduziram bonitinho, que os criadores, quando fizeram o remake, falaram, a gente quer aprofundar um pouco mais a relação da Claire e do Leon. E aí você já começa a ligar todos os pontos mais do que eu já tava ligando, entende? E também tem outra questão de que, como eu falei, no primeiro Resident Evil tem alguns pequenos diálogos, parece que é tudo muito seco, muito platônico, mas tem um ponto ali especificamente ali, que é quando a Claire fica desconfiada da Ada e ele fala, tipo, não, porque ela precisa de ajuda, que não sei o quê. E aí ela, tipo, homens, e ele, tipo, mulheres, tipo, aquele negocinho de pequeno ciúme, sabe? Além de que o Leon, ele sempre quer proteger a Claire, mesmo que ela seja independente. E até fala, tipo, quando você vai parar de me tratar que nem criança? E ele falou nunca e sorriu. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Que, além dele ser patriota e tudo, que ele sente a necessidade de estar sempre na vida dela, de ser o porto seguro dela. Isso não apenas no meu fanfic, mas também canonicamente, sabe? E, cara, assim, são inúmeras outras coisas. E quando eu comecei a pesquisar mais, e comecei a olhar mais, e fui analisando uma edit aqui, fui vendo aqui citação ali, e fui vendo tudo, e fui juntando, cara, foi uma coisa que, meu Deus do céu, velho, sabe, o tempo inteiro o Leon fica preocupado com a Claire fica preocupada com o Leon, não apenas porque eles estão vivendo aquele inferno todo aquele caos, mas porque realmente existe um sentimento entre eles, sabe? Nossa, assim, meu Deus, sabe, assim, só um trecho, gente, só um trecho de detalhe do livro, e depois no remake também aparecer isso, que eles se olharam e sorriram feito apaixonados. Cara, pelo amor de Deus, não tem como não dizer que isso é canon, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ai, mas ok. Além disso, né, porque a gente não para por aqui, a gente nunca para por aqui, entende? Também tem toda a questão ali, como eu falei, dos filmes e das animações. Teve aquela, até cheguei a ler e também vi um vídeo comentando de por que ele não deu o chip pra Claire. Que a gente sabe que é Claire, né, até eu me identifico um pouco nesse sentido, que ela é mais rebeldona, mais dependente contra o sistema e todas as coisas. Enquanto que o Leon, ele já é mais conservador, ele é mais patriota, porque, citando agora a legenda ali do que eu li da Edith de Iris de Cleon, e também no vídeo que eu vi explicando por que ele não deu o chip, ele quer não apenas proteger o país, Estados Unidos, porque a gente sabe que quando solta um caos, seja de qualquer país, principalmente Estados Unidos, isso não apenas balança a política, como deixa muita gente em risco, porque como é que você vai confiar num governo que não é confiável e todo aquele caos, entende? Então, por conta disso, que ele não entregou, entende? Mas não significa que ainda assim ele ficou tipo, confiando cegamente, porque é lógico, sabe? Ele ficou com o pé atrás, mas ao mesmo tempo ele cumpriu o papel dele. E eu entendo ela ter ficado com raiva, é compreensível. Ela vai aprofundar ainda mais o relacionamento dos dois, porque vai mostrar que, ok, a gente é oposto, né? A gente trabalha em campos diferentes, isso desde sempre. Mas quando a gente precisa, a gente se une. Quando eu preciso, você tá aqui, e quando você precisa, eu tô lá também.
né? Porque isso aconteceu, como eu falei, em Infinite Darkness, Resident Evil 2, não onde mais, no Resident Evil The Generation, entende? Então, sempre que um precisava, o outro tava ali pelo outro, entende? E eu espero que nos próximos jogos ou séries também tenham mais disso. Eu soube que teve continuação, né, do Infinite Darkness em mangá. Eu ainda tô procurando, eu não achei ainda, mas quando eu achar, eu vou fuçar, eu vou atrás, eu vou ali em cima de tudo. Mas as citações, cara, como eu falei, é uma coisa que, cara, pelo amor de Deus, velho. Assim, é uma coisa que você lê tudo aquilo ali e você fala, gente, isso é canônico. Isso é canônico, cara. Sabe? E depois que eu me abri pra esse chip, como eu falei, uma forma super, né, aconteceu, foi um caminho sem volta, sabe? Foi um caminho sem volta, cara. Até a Sherry Birkin, aquela piquetucha, criancinha, percebeu que rolava algo entre eles, tanto que ela perguntou se eles eram namorados, gente. Olha isso, entendeu? Uma criancinha já notou tudo aquilo ali e até pediu pra eles adotarem ela depois. Então assim, existe algo entre eles, como eu falei, é canônico, digo e repito, entende? E se eu não te convenci a chipar ainda, eu vou te mostrar tudo, entendeu? Eu vou te mostrar tintim por tintim, sabe? Mas, basicamente, gente, é por isso que eu chipo Cleon, sabe? Não significa que eu parei de chipar o Steve e a Claire, definitivamente não. Mas saber de Cleon só tornou tudo ainda mais especial pra mim, ainda mais perfeito, ainda mais interessante, enriqueceu ainda mais a história. Isso que eu não falei de Valiant Field, que esse aí também, nossa senhora, é ainda mais história que a gente tem. Mas por hora, fica só isso aqui. E se eu descobrir mais coisas, eu comento com vocês. Se eu achar algum dos livros, como eu falei, no mangá, ou até se eu rever algum filme, ou algum que destaca algum desses filmes, eu vou comentar também, entende? E tem até playlist salva, que eu salvei de todos os clientes que tinham no site. E eu vou mandar, tipo, deixar aqui o link bonitinho pra vocês verem também, com seus próprios olhos. Vão ter algumas cenas de mod? Vão ter, definitivamente vão ter, né? Então a gente também tem que se ligar disso, ou até montagem tipo, de um jogo com o outro. Mas no geral, em que eles realmente estão interagindo ali, você consegue notar os pequenos detalhes, as pequenas coisas. Por exemplo, meus amores, lembra daquela cena em Resident Evil Code Veronica, em que a Claire cai em cima do Steve? Aquela mesma cena aconteceu em Infinite Darkness. E foi esse que, como eu falei, deu aquele gatilhozinho na minha cabeça, que começou a me botar pra pensar um pouco, que me levou depois de escrever um vídeo, que me trouxe até aqui. Porque quando ele puxa ela, gente, ela podia ter caído em qualquer outro lugar, não tô nem brincando, tá? Só que por conta do roteiro e eles sabem que chips são rentáveis, que dão muito dinheiro, o que eles fizeram? Botaram ali bonitinho, ela caindo em cima dele, aquela troca de olhares, né? Vejam bem, vejam só. Porque assim, gente, já são 20 anos de história, como eu falei e mencionei e repeti aqui. 20 anos de história, não é pouca coisa, sabe? Essa saga de jogos é só um ano mais velha que eu, então vocês já imaginam quanto tempo esse negócio tem, né? Se for contabilizar, Leon e Claire tem mais ou menos 24 anos de história, pra ser mais exato, pra ser mais preciso. Então é muito tempo, tem muitos sentimentos aí rolando, entendeu? Mas, como falei, é algo a se pensar. Além de que, depois de todos os acontecimentos do Resident Evil 6 e no Resident Evil Revelations, né, que ok, são de tempos diferentes, mas ainda assim trouxe mais camadas e vivências para esses personagens e até mudaram um pouco a visão deles sobre algumas coisas. Eu acredito que dessa vez eles vão se unir por um bem maior, tipo, até mais do que foi em Raccoon City, até mais do que foi em Degeneração e vice-versa. Além de que, gente, em Degeneração o Leon defendia a Claire com unhas e dentes. O cara ia lá pra tacar ela, tipo, reclamando de alguma coisa, ele já ia defender ela, entendeu? E sempre ali um protegendo o outro. Cara, ele tava literalmente sendo atacado por um zumbi. Ele, em vez de se preocupar consigo mesmo para se livrar daquela coisa, ele se preocupou com aquela que tava cercada e jogou arma pra ela. Gente, pelo amor de Deus, sabe? E isso é lindo pra caramba, cara. É muito lindo, sabe?
E como eu falei, conforme eu vou vendo mais sobre isso, conforme eu vou lendo mais sobre e vendo mais edits e notando pequenos detalhes aqui, pequenos detalhes ali, vai tornando tudo mais lindo e mais emocionante, sabe? E de fato, assim, eu ainda shippo Claire, quer dizer, da Claire Tive e Leon e Ada com certeza. Só que eu reconheço que a Ada, mesmo que ela ame o Leon, porque a gente sabe que ela ama o Leon, tá? Ela ama ele, ela não vai parar de usar ele pros fins dela, porque ela tem os próprios objetivos dela. Assim como a Claire é o oposto dele, no sentido de não ser patriota, de ser mais independente, a Ada, ela é o completo oposto, ela é uma bioterrorista, tá ligado? Então assim, ela tá mais focada nas coisas dela ali e de ganhar dinheiro com o trabalho que ela faz, já que eu fiquei sabendo que ela era uma pesquisadora da Umbrella, então isso torna tudo ainda mais louco, mais interessante e mais uau, sabe? Então é lógico que ela não vai ser tão patriota. Então temos ali dois extremos, mas quem melhor combina com o Leon é a Claire e não a Ada, sabe? E quando ele se der conta disso, isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, ele vai rodar aquela chavinha ali, ele vai investir mais na Claire. Não apenas como foi em Into the Darkness, que como digo e repito, ele achou que ela ia chamar ele pra jantar. E eu não duvido que isso poderia vir a acontecer. Se não fosse pelo chip, eu acho que definitivamente ela chamaria ele pra jantar, sim, sabe? Porque se ele pensou isso, não é apenas porque ele estava interessado, mas porque ele notou que ela também estava interessada. Conseguiram entender um pouquinho as coisas? Pois é, sabe? E conforme a gente vai pensando mais sobre, mais vai encaixando as coisinhas como uma grandíssima teia de aranha, né? Mas assim, como eu falei, são muitas coisas, sabe? São muitas coisas mesmo. E assim, todas as situações que eu pude citar, eu já citei, que eu não consegui me lembrar, porque como eu falei, gente, foram muitas coisas. Foram literalmente um dia inteiro escrevendo no Viki, depois umas 2 horas lendo tudo relacionado a Cleon, e mais ou menos, ok, 1 hora, ou até um pouco mais, em que eu fui vendo e revendo a mesma edit para poder ter certeza para tirar das citações dos livros. Mas como eu disse, eu tenho que ler ainda, né? Eu tenho quase todos os autores, não tenho com certeza, mas se eu não tiver um vou atrás, eu vou procurar. Mas se você souber mais sobre o livro, por favor me manda. Se você souber de mais vídeos que contem e complementem mais sobre Cleon, por favor me mande, entendeu? Porque assim, isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu pretendo fazer mais vídeos de Cleon, não apenas porque estou shippando muito esse chip, mas porque eu quero trazer mais motivos pra você também shippar junto comigo, sabe? Pra gente aqui ficar nessa coisa de, ai meu Deus, eu não falo apenas de Cleon, eu falo também de outros chips, porque eu sou esse tipo de pessoa. Quando eu começo a shippar, eu vou atrás de tudo que é possível, todas as raízes dos fios do mundo, pra poder entender melhor aquele chip. Eu fiz isso com Red, eu fiz isso com Stead, eu faço isso com todos os chips que eu consigo encontrar e que tocam o meu coração, que eu falo, pera aí, eu posso trabalhar com isso, posso fazer um flick com isso, ou então fazer um vídeo com isso. E aí eu vou até os cafundados juntos pra poder achar tudo. Ai, mas por hora é isso e espero que tenham gostado do vídeo, tá? E também esqueci de outra uma coisa, que eu não sabia, gente, de verdade, eu não sabia, eu sou fã da saga desde 2010, 2011, eu não sabia que Cleon era o chip mais shippado de Resident Evil. Eu jurava que era apenas Valentine, que é a Jill Valentine e Chris Redfield. Olha que já faz um casamento aqui, botar o sobrenome junto. Mas quando eu descobri que eles são, assim, os mais shippados da saga, eu comecei a também compreender porque a Capcom já tá desenvolvendo eles desde então. Não apenas porque estão ouvindo os fãs, mas também, como eu falei, é rentável pra caramba. Ainda mais nos dias de hoje, gente, pelo amor de Deus. Ai, mas, como eu falei, espero que tenham gostado do vídeo, né? E, assim, sabe, como eu falei, traz mais chips pra mim que eu tô aceitando, me convence também a chipar alguns chips que você acha que merecem atenção, entende? E basicamente, por enquanto é isso, né? Nos vemos outro dia. E isso aqui demorou um pouquinho pra fazer, demorou um pouquinho pra fazer, porque é bem interessante, mas a gente conseguiu, né? E, bom, se eu tiver mais alguma coisa pra dizer, eu vou dizer tranquilamente, entendeu? Mas, por hora, é só. Nos vemos nos próximos vídeos e
beijão no coração. Não tenho nem mais o que dizer porque eu estou assim, suspirando por um chip que não existe. Ai meu Deus, como sempre. Ai, mas é isso. Besitos, se cuida e bye bye. E gente, eu esqueci de mencionar aqui, né, que além disso também eu não cheguei a ler outras fanfics e tudo, mas eu pretendo futuramente, depois que eu ler os livros, fazer um resumo deles, assim como o Cor já fez dos livros de FNAF. E aí, depois, como eu falei, eu vou ler tudo bonitinho, trazer os resumos, trazer principalmente citações das chips, se aparecerem, provavelmente vai aparecer, ou detalhes que eu mesmo reparei que ninguém mais deu uma olhada e reparou. E depois, como falei, vou trazendo bonitinho e vou até comentando em cima. Mas por hora, vamos manter aqui tudo que a gente tem. Eu vou postar ainda hoje, se possível, ou nessa semana, o vídeo que eu fiz de porque eu gosto de Resident Evil, assim, demorou um pouquinho, mas veio aí. Espero que vocês gostem, tá? Não vai estar aparecendo no meu rosto, porque realmente foi algo que deu trabalho, mas que não deu tempo pra eu conseguir maquiar, porque eu fiz só de áudio. Mas prometo pra vocês, de verdade, que tá bom, tá feito com dedicação e com muito amor. E também muitas cenas do Leon, porque assim, nossa, pensa na pessoa que é gado do Leon Kennedy. Sou eu, sabe? Sou Joe, completamente gadinho no Leon Scott Kennedy. Ai, meu braço tá doendo aqui, sabe? O peso de gostar tanto desse homem que é maravilhoso. Que pena que não existe. Mas tudo bem. Ai, faz parte, pequenos detalhes, né? Mas é isso, só passei pra dizer isso mesmo, pra também ver como é que tá a minha maquiagem, porque colar cílios é uma das tarefas mais difíceis que eu encontrei. Mas pequenos detalhes, é tanto que aqui dá pra ver que tem mais cílios do que do outro lado. A parte do nariz até que foi bem simples de fazer com, como eu posso dizer, com que eu comprei, né, a borrachinha ali, não borrachinha, não é bem coxinha, a esponja, lembrei que a esponja, ela me ajudou a fazer esse nariz aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer tutorial de como eu faço o meu nariz com os métodos que eu aprendi do Pinterest e do TikTok também. Mas, por hora, é apenas isso, né? Se tiverem também alguma coisa que vocês queiram que eu faça vídeo, eu posso fazer. Qualquer coisa que vocês queiram que eu comente, eu também posso comentar. Mas, por hora, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E besitos no coração.